Fala pessoal, Renato Salvador aqui, hoje sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Se você chegou aqui pela primeira vez, esse é um canal de tecnologia, canal de tecnologia que fala sobre criptomoedas também e segurança da informação. Eu tento trazer aqui sempre boas práticas de segurança para o seu dia a dia, para suas operações em criptomoedas, né? Então você vai ver vídeos no meu canal aqui detalhando como fazer sua autocustódia, como colocar OPSEC na sua autocustódia. E também como você se proteger, garantir sua privacidade, garantir seu anonimato na internet, garantir anonimização de seus dados em transações, seja qualquer tipo de transação, e boas práticas para o seu dia a dia e também da sua empresa se você é empresário, legal? Então, se você gostar do nosso conteúdo, não deixa de deixar o seu like, não deixa de deixar, é ótimo, né? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ajude a gente a crescer. A gente traz vídeos aqui basicamente quase todos os dias sobre segurança, mas vídeos curtos, né? Vídeos curtos, para não tomar muito seu tempo. Então, agradeço aí se você der uma força para a gente, ajudar a gente a levar essa mensagem aí, desmistificando tecnologia para todo mundo, beleza? E se você já é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado sempre aqui pela parceria. Bom, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um assunto, pessoal. Então, para além, até complementando um pouco do que a gente falou ontem, né? Ontem eu fiz um vídeo sobre, ontem ou antes de ontem, já não me lembro mais, mas acho que foi ontem, um vídeo sobre backup, né? Falando que muitas empresas investem, muitas empresas gastam, contratam, caem na lábia, né, de revendedores, compram soluções de backup e quando precisa de garantir a disponibilidade dos seus serviços, a disponibilidade dos seus negócios, não funciona. E aí você culpa a ferramenta, mas o problema não é a ferramenta, o problema é que faltou governança. Então ontem eu tentei explicar de forma prática os conceitos que são importantes de você ter em mente quando você pensa em manter o seu serviço disponível. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre segurança, principalmente do ponto de vista de estratégia de negócios, né? Então, todo mundo aqui, muito provavelmente você já ouviu falar de firewall, talvez você, de antivírus, talvez você tenha ouvido falar de DLP, de EDR, de CASB, de VPN, né? Talvez VPN sim, os outros não, ou não, né? Mas, na verdade, a questão aqui vai muito além dessa sopa de letrinhas que eu falei. Vai para sempre governança estrutural que você quer proteger. E quando a gente fala de empresa, tem uma área bastante crítica que as empresas olham com pouco cuidado, que é a área do RH. Porque a área do RH ela tem dados sensíveis, certo? Então, muito provavelmente, você está investindo dinheiro aí em soluções de segurança, enquanto o teu funcionário de RH, por exemplo, ele está ali mandando um PDF com atestado médico, que é um dado sensível, por um e-mail aberto, um e-mail gratuito, que você não tem a menor gestão. Ou ele está salvando uma planilha de salários ali no desktop da máquina dele. Ou no pior, no Google Drive, que também não tem controle nenhum. E isso é um problema, pessoal, né? Porque o RH, as áreas de RH são uma mina de ouro para atacantes. Porque ela tem dados de saúde, folha de pagamento, RG, CPF, endereço, parentesco, filhos, né, fotos das pessoas, atestados, exames, advertências, documento de criança, né, às vezes quando tem de dependente. Isso, do ponto de vista da LGPD, é uma criticidade altíssima, né, porque tudo isso é dado sensível, né? Então, o LGPD come esse setor aí no café da manhã. Você está com um nível de exposição muito alto se você não está olhando com carinho para essa área. Eu até trouxe aqui, por exemplo, uma matéria que corrobora com a gente, uma matéria desse ano, inclusive, né? Ó, vazamento de dados por funcionários demitidos, né? Como o RH pode evitar isso? Inclusive, isso é um ponto. Eu estou passando por uma situação parecida numa empresa que eu faço CISO como serviço, né? Que pode ter uma situação que você tem que desligar uma pessoa e você tem que tomar alguns cuidados aqui nesse processo, né? A RH é uma área muito crítica, pessoal, muito crítica, né? Você tem que garantir, você empresário, porque a empresa é sua, os dados são seus. Você tem que garantir ou tem que conseguir estruturar junto com a equipe que monitora essas coisas, que esses dados estejam devidamente protegidos. Então, por exemplo, vamos lá. TI configura firewall. Você gastou dinheiro no firewall.
Ou você contratou alguém ou está pagando um funcionário seu, ainda que seja para instalar e configurar um firewall open source, por exemplo, né? Então a tua porta de entrada, a porta de saída da sua empresa está supostamente segura. Mas, por exemplo, a moça lá do RH, ela, ou o rapaz do RH, né, tem administração local da máquina. Ela é administradora da máquina dela. Isso é um problema. Ou você tem uma série de documentos com dados sensíveis, como eu listei, por exemplo, só que você não tem nenhum critério de classificação e nem de controle de acesso sobre esses documentos. Pior ainda, você não tem isso não apenas no RH, mas você não tem isso na empresa inteira. Ou seja, quando a gente desrespeita privilégios, por exemplo, todo mundo vê tudo. Eu já vi empresa, pessoal, onde estagiário de RH tem acesso à pasta com exames de toda a diretoria, com planilha de salários dos diretores. Isso é um risco. Isso é um risco, né? E aí, eu queria comentar com vocês alguns conceitos que o próprio CISP traz na prática, né? Que são bem alinhados, né, com segurança, tá? Que podem muito bem ser aplicados no seu dia a dia, desde que você entenda-os. Então, um que eu queria comentar, princípio do menor privilégio, que é o least privilege, ou seja, acesso só ao que é necessário por função. Então, por exemplo, o RH, ele não precisa ter acesso à folha completa, só a parte que diz respeito à sua tarefa. Estão entendendo? O RH não precisa ter acesso a todos os dados, mas só os dados que competem às suas atividades. Um outro bem interessante é segregação de funções, né? Ou separation of duties. Por exemplo, quem gera os dados não pode ser a mesma pessoa que os aprova ou os distribui. Então, por exemplo, o RH aprova férias e também gerencia a folha, isso é risco. Terceiro, importantíssimo, o princípio de accountability. Esse conceito de accountability é a capacidade de você mensurar ações das pessoas na sua empresa. Se um dado vaza, você tem que conseguir comprovar ou provar quem acessou, quando e onde. Isso tem tudo a ver com um incidente de privacidade que você supostamente ou talvez tenha que reportar para a autoridade nacional. Então, quando você tem uma empresa, por menor que seja a sua empresa, mas você permite que as pessoas usem ferramentas gratuitas, você perde essa accountability, porque você não tem acesso sobre essas ferramentas. Você teria que ter ferramentas, que a gente chama de ferramentas homologadas, que são ferramentas oficiais da sua empresa. E todas as operações de negócio da sua empresa, do RH ou de outras áreas, elas têm que ser executadas utilizando essas ferramentas. E essas ferramentas têm que te entregar a capacidade de realizar esse accountability, ou auditoria. Né? E isso é muito importante, né? Então, essas ferramentas, por exemplo, que são usadas, que a tecnologia, ou você não tem acesso, isso na nossa área de segurança é chamada de Shadow IT, né? O IT de sombras, ou seja, ela está escondida ali, né? Ela está sendo usada na empresa e está escondida. Tem muitas soluções de firewall, por exemplo, que conseguem identificar essas ferramentas não homologadas que estão sendo usadas nessa empresa. E aí pode ter vazamento intencional e não intencional. Né? E um outro ponto é o conceito de Zero Trust, por exemplo. Por exemplo, nem o RH é confiável para o padrão. Tudo precisa ser verificado, logado, controlado. Esse é um conceito muito usado hoje em dia. Então, baseado nesse conceito, tudo isso que eu falei para vocês, tá, legal, entendi, Renato, mas e aí, o que eu faço com isso, né? Primeira coisa, minha sugestão para você, classifique as informações. Então, crie níveis de classificação. Pode ser confidencial, interno, público e sensível.
classifique os seus documentos. Crie critérios de classificação. Segundo ponto, segmente acesso por função. Qualquer pessoa não pode ver tudo. Terceiro, faça um mapeamento dos ativos da TI do RH. Digitais ou não. Quarto, monitore acesso a arquivos. Implemente, por exemplo, plataformas que a gente chama de CIEM. Tem plataformas gratuitas que fazem isso. Ou nós fazemos isso para você. Estabeleça um controle mínimo de endpoint, com uma boa solução de proteção de endpoint. Nem que tenha que ser um antivírus. Mas bom. Sexto, treinamento. Treinamento de segurança para o RH. Este treinamento vai em sétimo com o próximo. Desenvolva uma política de uso dos dados. Uma política de privacidade que inclusive englobe dados sensíveis, que o RH trata muito. Todos esses ajustes, tirando a questão do controle de endpoint e tal, que talvez você tenha que investir, são soluções que você, empresário, tem que ter condições de delegar para alguém fazer, ou interno, ou contratar alguém para fazer para você, porque é o seu nome que está em risco, é o seu CNPJ que está em risco. Você pode ter o melhor firewall do mundo, mas se o RH salva a planilha no desktop e atestado por e-mail pessoal, seu maior vazamento não vai ser técnico, ou seja, utilizando o Shadow IT, né? Não é técnico, é humano. Ou seja, muito se investe em ferramentas quando, na verdade, o ponto de quebra, é o que a gente chama de camada 8, é sempre, o elo mais fraco é sempre o usuário, é sempre o colaborador. Então, capacitação e organização de governança é fundamental. Então, você está preocupado, você fala, não vou investir em segurança porque é custo, porque eu tenho que comprar coisa. Não necessariamente, meu amigo. Você tem que organizar as questões ligadas ao acesso da sua empresa. Porque segurança de verdade começa com governança. E, se você quiser ajuda para estruturar isso que eu falei para você, para implementar Least Privilege, Separation of Duties, Zero Trust, Accountability, entre em contato com a gente. Tem o e-mail na descrição do nosso vídeo, beleza? O vídeo de hoje era esse. Um abraço a todos e tenham todos uma excelente resto de sexta-feira e um bom final de semana.